Pode começar. Eu concluí a aula passada trabalhando com o conceito de continuidade. Tá? E aí tem umas propriedades, tem umas proposições, que são, podemos dizer assim, que são as propriedades operatórias da continuidade, que diz o seguinte, primeira proposição. Primeira proposição. Sejam FG funções e P um número real, tá? Se FG são contínuas em P, então a soma das duas é contínua em P, tá? Para demonstrar isso, eu posso demonstrar isso de duas formas. Usando a definição de continuidade, que é uma definição por épsilon e delta, tá? Ou assumir que P é ponto de acumulação do domínio das duas funções. Ok? E eu vou fazer assim, tá? Porque vocês lembram na aula passada, eu disse assim, ó, de agora em diante, quando eu fizer menção à continuidade de uma função num ponto, eu assumirei que esse ponto é ponto de acumulação do domínio da função. Certo? Porque na prática, pelo menos aqui no cálculo, você só trabalha, tá? Com continuidade em ponto e limite em ponto, se o ponto for ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Muito embora a definição de continuidade não existe que o ponto seja ponto de acumulação. A grande vantagem de você mencionar continuidade num ponto que é de acumulação é que você pode usar todo o ferramental de limite, né? Uma função é contínua em P quando? Primeiro, você tem F, uma função, e P um número real. Aí é uma proposição. Uma função é contínua em P quando P pertence ao domínio da função, tá? E o limite de f de x com x tendendo a P é igual a quê? A f de P. O pessoal do bacharelado tem que ficar atento que isso não é a definição de continuidade. Isso é consequência da definição de continuidade. A definição de continuidade é aquela definição por épsilons e deltas, tá? No caso em que o P é ponto de acumulação, aí eu tenho uma proposição que diz que f é contínua em P, se e somente se o P pertence ao domínio de f, e o limite de f em P é o valor de f em P. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar de assumir sempre que o ponto é ponto de acumulação, porque na prática é isso que ocorre. Por isso é que os livros trazem isso como definição. Para você, um aluno de bacharel em matemática, tem que entender que isso nem é a definição. Isso é proposição, consequência da definição, que é por épsilon e delta. Ok, estamos entendidos? Mas eu continuo com aquela máxima. De agora em diante, toda vez que eu fizer menção ao limite de uma função num ponto, eu assumirei que o ponto é ponto de acumulação, porque aí eu posso usar todo o ferramental de limite, tá? E essa proposição aqui, tá? Antes de prová-la, se você assume, tá? Eu dei a definição do que é uma função ser contínua no conjunto. Quando é que ela é contínua no conjunto? Quando ela é contínua em todos os pontos do conjunto. E quando é que eu digo que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos
domínio. Então, baseado nessa definição, tá? Você tem o seguinte: se X é um subconjunto de R e FG são contínuas em X, então, demonstrada a primeira parte, você tem que a soma ainda é contínua em X. Claro, né? Porque se a primeira parte está demonstrada, o que significa FG serem contínuas no conjunto X? É que FG são contínuas em cada número real P do conjunto X. Se a primeira parte está demonstrada, F mais G será contínua nesse número real P. Tá? E a terceira parte dessa proposição é a seguinte: se FG são contínuas, se FG são contínuas, então F mais G é contínuo. Tá? A soma de duas funções contínuas ainda é uma função contínua. Vou demonstrar só essa primeira parte, a parte que vem daqui para cá, porque o resto é consequência. Tá? E aí eu vou assumir que o ponto é um ponto de acumulação, para não usar o epsilon e delta, porque dá para fazer também para epsilon e delta, claro. Tá? Mas eu vou cair na situação do cálculo. Ó, prova. Ora, se FG são contínuas em P, se F e G, estou abusando da gramática, tá? Você vai botar uma vírgula. Se F e G são contínuas em P, então, aí usando isso aqui, né, como proposição. Então, o quê? P pertence a quem? Ao domínio da F. P pertence ao domínio da G. Limite de F em P é igual ao valor da função F em P. E limite de G em P é o valor da função G no ponto P. Daí, você tem duas coisas. Primeiro, se P está no domínio da F e P está no domínio da G, P está na intersecção dos domínios, que é o domínio da soma. Então, P pertence ao domínio da soma. Ou seja, a primeira condição para a continuidade de P, para a continuidade da soma em P é satisfeita. E a segunda condição? Ora, a segunda condição é o limite, né? Quem é o limite de F mais G aplicado em X com X tendendo a P? Nós já sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Desde que os limites existam. Mas os limites existem. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é o limite com X tendendo a P de quem? De F de X mais o limite com X tendendo a P de F de P. De F de P, não. De quê? G de X. G de X. Mas isso quem é? É F de P mais G de P. E quem é F de P mais G de P? É a função F mais G aplicada em quem? Em P. E acabou. Porque o que eu tenho? Eu tenho que P pertence ao domínio da soma, ó, P pertence ao domínio da função que eu quero provar que é contínua, e o limite da função que eu quero provar que é contínua em P é o valor dessa função em P. Isso diz o quê? Que F mais G é contínua em P. Logo,
A função f mais g, ela é o quê? Contínua em P. Tá? E acabou a demonstração. Por quê? Porque o resto é consequência, né? Se eu tenho demonstrado essa primeira parte, essa segunda parte é verdadeira e a terceira também. Porque se f e g são contínuas, por que a f mais g é contínua? Uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ora, se você pegar um número real p no domínio da soma, tá? Esse número pertence ao domínio da f e pertence ao domínio da g. Como a f e g são contínuas, a f é contínua nesse número p e a g é contínua nesse número p. Portanto, pela primeira parte, a soma é contínua em P. Ou seja, a soma é contínua em todos os pontos do domínio da soma. Acabou. Tá certo? Acabou. Vamos à segunda proposição. Aí eu não vou mais demonstrar. Aí agora é só enunciar, tá? Para ficar na massa do sangue aí. Proposição. Tá? Sejam f, g funções. Sejam f, g funções? Não, vamos com calma. Sejam, antes dessa que eu queria, tem outra. Sejam lambda um número real. Lambda um número real. Número real. F uma função e P um número real. Se F é contínua em P, então o produto de lambda por F é também contínua em P. Tá certo? Se x contido em R, se x está contido em R e F é contínua em x, então o produto de lambda por F é contínua em x. Olha, basta você assumir essa primeira parte. Assumindo que essa primeira parte é verdadeira, você tem como consequência a segunda, tá? E a demonstração da primeira é análoga ao que eu fiz aqui. Exercício, vocês são do bacharelado, pode fazer esse exercício de demonstração, bem simples. E, tá? Se F, tá bom? Se F e G são contínuas em x, então lambda f também é contínuo no conjunto x. Desculpe, repeti o que tinha, né? Se f e g são contínuas, então lambda f também é contínuo. Se f e g são contínuas, então a função lambda f ainda é contínua. Tá? Ok? A próxima proposição diz respeito ao produto. Está contando o tempo aí? Próxima proposição. Proposição diz respeito ao produto. Tá? Sejam f e g funções e P um número real. Tá? Se as duas funções f e g
são contínuas em P. Então, o produto das duas ainda é contínua em P. Tá? O produto das duas ainda é contínuo em P. Tá? Vale a continuidade. E aí é a mesma coisa, seguindo a mesma toada. Se x está contido em R e as duas funções fg são contínuas em x, então o produto das duas ainda é contínua em x, tá? E para finalizar, se f e g são contínuas, então, qual é a conclusão? O produto das duas é uma função contínua. Ó, o que é que diz essa frase aqui, ó? Se f e g são contínuas, então a soma é contínua. Diz que a soma de funções contínuas ainda é uma função contínua. O que é que diz essa frase aqui? Diz que o produto de uma constante por uma função contínua ainda é uma função contínua. E essa aqui? Diz o quê? O produto de funções contínuas ainda é uma função contínua, tá? Agora, se vocês estão entendendo a filosofia, a lógica da coisa, tá? Você tem essa proposição aqui, que é a seguinte. Sejam f uma função e p um número real. Se, eu vou colocar incompleto e você vai me dizer o que está faltando. Se f é contínua em P, então o inverso multiplicativo da f é contínuo em P. O que está faltando aí para essa proposição ser verdadeira? F ser diferente de zero, quando eu digo que uma função é diferente de zero, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a função não é a função nula. Ou seja, eu estou dizendo que existe um x no domínio da função f, tal que f de x é diferente de zero. Entendido? Entendido isso, agora me diga o que está faltando aqui. F de P ser diferente de zero. Claro, é isso que está faltando. Tá? Entendido? Então, vou corrigir. Se F é contínuo em P, aí como é que eu redijo, hein? Como é que eu redijo a minha demonstração? F é contínuo em P e F de P é o quê? Diferente de zero, isso é fundamental. Então, o quê? O inverso multiplicativo da F é o quê? Contínua em P. É isso, tá? E aí, como é que fica em termos de conjunto? Se x está contido em R. Conclusão, demonstrado isso, que é bem facinho,